A partir de agora, você vai assistir a um vídeo que é uma parte de uma aula minha aqui no YouTube. Preste atenção e aproveite. Hoje eu vou ensinar você a fazer um Jiko Shoukai, que é uma autoapresentação. Eu tenho certeza absoluta de que você irá utilizar em algum momento vivendo aqui no Japão. Se já não foi preciso, não é mesmo? E você não soube exatamente o que fazer. O japonês ele dá muita importância a uma apresentação bem feita. Mas para fazer uma autoapresentação bem feita, requer alguns conhecimentos básicos do idioma. Eu ensinei para você a conjugação do verbo na forma mas. Eu disse para você que era uma forma educada de se falar o idioma. Eu digo educada porque nós temos outras formas de falar o idioma. Por exemplo, quando eu falo uma forma polida do idioma, eu estou falando do Kenjō-go e de Sonkei-go. São formas honoríficas de se falar o idioma. Quando a gente fala em Nihongo, a gente precisa se lembrar de que nós estamos falando de um idioma que tem níveis hierárquicos. Exatamente. Então, agora no início dos seus estudos, é importante que você entenda pelo menos como se comunicar de uma forma educada, porque desta forma você conseguirá se comunicar com várias pessoas, com pessoas que você não conhece, com professores da escola do seu filho, com os seus chefes, enfim, para pedir informações para alguém que você não conhece, não tem intimidade, com médico, por que não? Então aí nós utilizamos a forma mas, porque é uma forma simples, uma forma educada de se falar. À medida com que você vai estudando o idioma, você vai entender que se faz necessário aprender um outro nível, digamos assim, de conversação. Mas isso vamos deixar lá para frente. Espero que você continue motivada a aprender o idioma até chegar nesse nível que a gente chama de uma linguagem honorífica, mais polida. Não que a forma mas não esteja também dentro, considerada como um keigo, que seria justamente essas formas honoríficas de se dizer. Mas eu prefiro dizer que é uma forma educada, tá bom? Não é igual a gente fala uma linguagem coloquial, por exemplo, do dia a dia, ok? É importante você entender isso, porque uma conversa coloquial, ela só se dá em um âmbito onde você tem intimidade com as pessoas, onde você tem amizade, onde é o seu familiar, seus amigos de trabalho. Você não vai conseguir utilizar essa mesma forma de linguagem em um âmbito que requer uma certa educação, para ser dito, um certo cuidado com as palavras, como em um consultório médico, um professor, enfim, uma pessoa que você não conhece, e também em uma entrevista de trabalho, por exemplo. Mas vamos lá. Eu deixei aqui em hiragana para você e já me atrevi a não colocar mais o romaji, que seriam as muletas que eu chamo, não é mesmo, do idioma, para os estudantes que estão iniciando os seus estudos do idioma japonês. Então eu quero muito que você se livre gradativamente das suas muletas, das letras romanas. E é por isso que eu já deixei dessa forma aqui, para que você possa entender que entendendo o hiragana, o katakana, não é mesmo? Você já consegue, inclusive a forma mas, você já consegue ler e entender algumas frases em Nihongo. Como no caso aqui, onde eu coloco o furigana em hiragana para que você possa ler os kanjis que estão aqui, certo? Mas vamos lá. Quando eu faço um Jiko Shoukai, primeiramente eu digo hajimemashite. E o que é hajimemashite? Significa muito prazer. Mas este cumprimento nós utilizamos no início da nossa autoapresentação, quando a gente recém conhece alguém, tá? Obviamente pode ser dito em um ambiente de trabalho, pode ser dito para alguém que você não conheça, está conhecendo, pela primeira vez, pode ser dito em uma entrevista de emprego, que inclusive eu vou falar sobre a entrevista de emprego também daqui a pouquinho, tá? E aí, hajimemashite vem no início. A gente pode simplesmente terminar com hajimemashite. Sim, não tem problema. Fala somente isso, é muito prazer e pronto. Mas fica incompleto, não é mesmo? É necessário que você dê algumas informações
a mais, dependendo do âmbito que você esteja. Por isso, eu vou passar aqui para você como isso deverá ser feito, tá bom? Eu tenho aqui o watashi wa, que sou eu, alguma coisa des. Então, este alguma coisa é o meu nome. Eu vou dizer primeiro o meu nome. Watashi wa Takahashi Jin desu. Escrevi em hiragana para que você possa ler, tá? Watashi wa Takahashi Jin desu. E neste caso, des, ele terá uma função do verbo ser estar, como eu já disse para você, né? Que é um dos usos do verbo des. Que ele também pode ser um verbo auxiliar em outros momentos. Então aqui eu vou traduzir como sou o Jin Takahashi, né? Ou Takahashi Jin. Lembrando que em Nihongo nós falamos primeiro o nosso sobrenome, tá bom? Vamos supor que você se chame Luiz Suzuki. Então você vai dizer Watashi wa Suzuki Luiz desu. E neste caso, o seu nome aqui será escrito Luiz em katakana, porque você tem um nome estrangeiro. No caso do meu nome, é um nome japonês. Tem kanji, inclusive para ele, que é este aqui, Jin, tá? Que também pode ser lido Hitoshi. Mas o meu é Jin, tá bom? Deixa eu apagar, porque nós não vamos precisar dele agora, tá? A aula não é de kanji. Então vamos supor que você se chama Luiz. Termina com S, não é mesmo? Mesmo que termine com Z, ele também tem o som de Luiz para a gente, né? Luiz, não é mesmo? Então, como nós não temos em Nihongo, ou seja, nos silabários, um som de S apenas, o japonês ele utiliza do su para representar este S. Então, nós teremos Ru e Su, ok? Vamos supor que seja Luiz com Z. E aí pode ser que o japonês, né, coloque tem, o nosso daku tem, e fique Luiz. E é importante você dizer para o japonês, né, digamos, às vezes numa prefeitura, para um registro de alguma, né, do seu nome, em algum documento, enfim, e eles querem saber qual é a leitura do seu nome, é importante que você diga que é Luiz e não Luiz, apesar de terminar com Z, tá? Porque eles querem saber qual é a leitura do seu nome, ok? Vamos lá, vamos apagar aqui para que não fique muito poluído para você aqui as informações, tá bom? E aí, nós vamos falar a nossa idade. Então, eu quero que você coloque a sua idade por extenso em hiragana. No meu caso, por exemplo, eu tenho 50 anos de idade, então é go ju sai desu. Se você quiser, você pode colocar entre parênteses também, né, a sua idade, com o numeral. Então, goju sai desu. Lembrando que sai, né, nós temos também essa outra forma mais simples de escrever idade. Essa aqui é um pouquinho mais complexa, geralmente presente em alguns documentos, em formulários, enfim. Mas, enfim, não é uma aula de kanji, somente para que você saiba também que há a possibilidade de termos esta forma mais simplificada de escrever sai, que significa idade, tá bom? E aí, olha só, eu terei aqui karakimashita. Karakimashita significa que eu vim de algum lugar. Nós temos aqui o verbo kuru, conjugado na forma passado, como já apresentado para você, não é mesmo? Então, de onde eu vim? Eu vim do Brasil. Então, buradiru é aqui. Buradiru. Buradiru kara kimashita. Eu falei buradiru, né? Para que você possa entender bem aí, né? Que nós temos aí o Brasil escrito em katakana, assim como nós teremos qualquer outro país, exceto que este país tenha um kanji, como é o caso, por exemplo, da Coreia, né? Kankoku é a Coreia do Sul, né? Kitachosen é a Coreia do Norte, Chugoku, que é a China,
esses países possuem kanji, tá? E existe um porquê disso. A aula não é para falar sobre isso neste momento, mas só para simplificar isso para você aqui agora, porque se tratam de países, né, que eram e são muito importantes aqui para o Oriente, tá bom? Para a Ásia. Então é importante você entender isso, uma vez que o Japão, né, ele trouxe da China, trouxe também da Coreia, muita informação religiosa e linguística, né? Os kanjis vieram tanto da China quanto da Coreia, assim como a religião budista também. Você sei lá, um peruano, um mexicano, um argentino, um português, um africano, por que não? Não é mesmo? Um brasileiro. E aí você vai colocar aqui de onde você veio. Peru, cará, que mais está vindo do Peru. México, cará, que mais está vindo do México. Argentin, cará, que mais está vindo da Argentina. Portugal, cará, que mais está vindo de Portugal. Não é mesmo? Spain, cará, que mais está vindo da Espanha. E assim por diante, né? Agora preste atenção. Caso você não esteja no Japão, este vir de determinado país talvez não seja a forma mais ideal de se falar, não é mesmo? Então, quando eu digo Buradiru Kara Kimasta, significa que eu vim do Brasil, a partir do Brasil. Mas isso porque eu moro no Japão. Mas vamos supor que você não more no Japão. E você vai dizer a sua nacionalidade, não é mesmo? Aí você vai dizer Buradiru Jin des. Você vai utilizar esta opção aqui de baixo. E você vai colocar aqui Buradiru Jin. Vou colocar assim, porque esse Jin, ele é este kanji aqui de pessoa, que é lido como Jin, também como Hito. Ok? E eu estou com ele aqui. Então, Buradiru Jin des. Vamos supor, tá, que você seja um brasileiro, mas que você nasceu, por exemplo, na Espanha. Tá? Aí você poderia dizer, eu vim da Espanha e sou brasileiro. Ou seja, eu vim, né, da Espanha. Spen kara kimashita. Demo, você pode utilizar demo. Demo significa porém. Demo, Buradiru-jin desu. Ou seja, eu vim da Espanha, porém sou brasileiro. Lembrando que, olha, aqui Buradiru-jin desu, tanto este desu quanto este desu terão para a gente a mesma função do verbo ser estar, né? Aqui eu sou o Takahashi-jin e aqui eu sou brasileiro. No caso do des aqui para a idade, ele terá em uma tradução livre para a gente, tá? A tradução de ter, ou seja, eu tenho 50 anos de idade. Fica estranho, não é mesmo? Se colocarmos aqui como ser estar para a idade. Por isso que eu digo para você que nem sempre o verbo des será traduzido como verbo ser estar. Tá bom? Mas enfim, demo então é porém. Então você pode vir de algum outro país e ter uma outra nacionalidade, não é mesmo? Então você pode vir dos Estados Unidos e ser um peruano. Você pode ter nascido nos Estados Unidos e ser um peruano, né? Então, América kara kimashita, demo Peru-jin desu, ou seja, minha nacionalidade é peruana. E assim por diante, tá bom? Eu deixei essas duas opções para você aqui, para que você possa escolher a melhor na hora de fazer o seu Jiko Shoukai, que é a sua auto-apresentação. Aqui, para finalizar, eu coloquei Douzo yoroshiku onegai itashimasu. Talvez, né, você nunca tenha ouvido itashimasu se você é um estudante, né, um iniciante, digamos assim, dos estudos, nos estudos do idioma japonês. Esse itashimasu é o verbo itasu. Itasu. Ele é uma forma honorífica do verbo suru. Então, eu poderia dizer onegai shimasu. Onegai shimasu. Talvez essa seja a forma mais comum de se ouvir, não é mesmo? Talvez você já tenha ouvido assim. Mas aqui eu coloquei onegai itashimasu, que é o verbo itasu, sendo conjugado na forma mas, que é uma das formas honoríficas que nós temos no idioma, ou seja, mais polida de se dizer
o verbo suru, tá bom? Mas enfim, somente para que você entenda o significado agora e a diferença. Eu poderia dizer dozo yoroshiku onegai shimasu, não tem problema. Assim como eu poderia dizer simplesmente yoroshiku onegai shimasu, sem o dozo, por exemplo. É possível. Então, esta expressão da língua, vamos falar dessa forma, não deixa de ser um cumprimento, mas é uma expressão da língua, ela só tem em Nihongo. Então, é importante que você entenda o significado disso. Quando eu digo dozo, fique à vontade. Yoroshiku onegai itashimasu, ou que seja yoroshiku onegai shimasu, significa que eu conto com você, eu conto com a sua colaboração, eu conto com a sua ajuda, eu conto com a sua pessoa. É isso que nós estamos dizendo nesta expressão. Tá? Vamos chamar de expressão ao invés de um cumprimento, porque assim fica mais fácil, não é mesmo? Eu poderia colocar aqui, inclusive, kore kara dozo yoroshiku onegai itashimasu. Este kore kara significa a partir deste momento, a partir desta situação que nós nos conhecemos. Dozo yoroshiku onegai itashimasu, eu conto com você. Tá? Lembrando que, de forma geral, quando nós nos apresentamos em algum âmbito, a gente provavelmente, a partir daquele momento, nós vamos contar com a ajuda daquela pessoa, com a colaboração daquela pessoa. Em um ambiente de trabalho, por exemplo, não é mesmo? A partir do momento que você entra em uma empresa, muito provavelmente você não terá conhecimento daquele trabalho efetuado naquele local. Sendo assim, você vai precisar da ajuda das pessoas para que você possa se ambientar, para que você possa aprender o trabalho e assim por diante. Então, você estará perguntando muitas coisas para aquela pessoa ou para várias pessoas, né? Dentro do seu âmbito de trabalho, até que você aprenda o seu serviço e não precise mais de ninguém, não é mesmo? Mas enfim, esse não precise mais de ninguém assim, né? A gente está sempre precisando de alguém para alguma coisa. E é justamente por isso que a gente tem essa expressão da língua no idioma, porque a gente, a partir do momento que a gente conhece alguém, muito provavelmente nós teremos aí, né, um relacionamento longo com essa pessoa, duradouro com essa pessoa. Assim espera-se, não é mesmo? Espero que este conteúdo tenha agregado muito conhecimento para você. Deixa aqui nos comentários porque eu quero saber. Eu te espero nas minhas aulas ao vivo, que são gratuitas, todas as segundas-feiras, aqui no meu canal do YouTube. Eu te vejo lá. Já né?